Fixar. Pronto. Olá, Leonardo, tudo bem? Olá, Gê. Frederico, Mordida do Leão. Gente, eu adoro esse nome do seu Instagram, Mordida do Leão. Falou tudo. Oi, Rafael, Mari. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje o nosso tema é penal. A gente trouxe um penalista para participar com a gente, que é o Dr. Rafael Fagundes. Olá, Dione Pereira, tudo bem? Já tô aqui acrescentando o Rafael. Mari, minha queridíssima, um prazer ter você aqui com a gente. Gente, hoje o Rafael trouxe assim aspectos bem relevantes para tratar sobre o tema, porque na verdade praticamente a gente tem uma petição tributária e uma petição penal, criminal, né? O advogado tributarista e o advogado penalista hoje eles andam de mãos dadas no dia a dia. Deixa eu só... Oi, Rodrigo, tudo bem, querido? Oi, Ardana, o Zé entrou também. Aliás, Rodrigo e Zé publicam um artigo atrás do outro, não consigo nem ler todos, mas estão arrasando, publicando artigos, e alguns a gente está divulgando lá no nosso grupo aqui do Telegram, Tributário em Jogo. Oi, Marcelo, meu querido, também está aqui. E o Auditora também entrou, seja muito bem-vinda. Vamos colocar o Rafael. A Tatiana também já entrou. Pronto. Olá, Rafael, tudo bem, meu querido? Olá, Micaela, tudo bem? Você me ouve? Sim, te ouço e te vejo. Ah, legal. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tati? Seja muito bem-vinda. Deixa eu botar assim que... Isso, eu ia dizer isso, só para você acertar para a gente ver em pé. Tá, Tá, joia? deixa eu botar aqui um apoio. Espera aí. Tá, joia. Acho que assim vai funcionar. Estou aqui numa gambiarra, né? Tentando fazer o telefone não cair. Pronto, acho que assim vai. Arrasou. Rafa, estava com saudade de te ver. Há quanto tempo que eu não te vejo pessoalmente, menina? É verdade. Tá ótimo. Obrigado, você também. De nada, Olá, muito Rafael. bom. É um prazer vê-lo. Só conhecia de nome, agora estou conhecendo aqui na live. Muito obrigada por estar aqui e por contribuir com o nosso perfil, com o seu vasto conhecimento. Com certeza a gente tem alguns pontos interessantes para debater hoje. Que isso, o prazer é todo meu. Obrigadíssimo pelo convite, eu que agradeço mesmo. Bom, Rafael, Tati, mais uma vez, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Vou apresentar o Rafael para a nossa audiência. O Rafael é um advogado criminalista, tem especialidade na parte de ordem tributária, é doutor em direito penal, tem vários livros produzidos sobre esse assunto, é professor de diversas universidades, como a Cândido Mendes, inclusive foi ele que gravou para o nosso curso o módulo de crimes contra a ordem tributária, justamente em razão da expertise dele. E aí ele arranjou um espacinho na agenda para poder vir falar com a gente aqui um pouquinho sobre alguns pontos essenciais que envolvem essa macro temática, que é exatamente o crime contra a ordem tributária. Rafael, para não roubar muito o seu tempo, eu já gostaria de pedir para a gente introduzir, numa visão geral, o que diferenciaria, né, uma questão de uma infração à norma tributária para essa infração virar um crime contra a ordem tributária? Essa é uma boa pergunta, Micaela. Obrigada aí pela apresentação, pelas palavras generosas, né? E pode ter certeza que sempre que você convidar, eu vou estar aqui. Para mim é um prazer, né? A agenda tem prioridade número 1, Micaela, Tatiana, tributária em jogo. Depois a gente vê as outras questões, né? Mas agora, essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa, porque eu acho que se você consegue demarcar isso com precisão, o estudo e o entendimento dos crimes contra a ordem tributária fica muito facilitado, né? O que diferencia a infração tributária da infração penal, né? E se você parte daí, o seu entendimento vai ser bem mais fácil de você compreender e interpretar todos os crimes contra a ordem tributária, né? Mas como é que a gente responde
a essa pergunta, né? Acho que o que a gente tem que entender, né, é que o direito penal, ele é sempre a última ratio, né? A gente sempre, aqui no direito penal, a gente fala do princípio da intervenção mínima, né, que tem dois aspectos, a fragmentariedade e o que nos importa aqui, que é a subsidiariedade, né? O direito penal só deve atuar naqueles conflitos que os outros ramos do direito não são capazes de regular, né? Então, se a gente tem isso em mente, a gente sabe que a criminalização, a atuação do direito penal, ela deve ser a exceção, ela deve ser a última etapa, né, de um processo de regulação desse conflito social. Então, a gente pensa então o seguinte, ora, existem uma série de condutas que são ilícitas, né, que estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Essas condutas ilícitas, elas podem vir desde uma infração administrativa, como uma multa que você toma porque você dirigiu sem botar o cinto, né? Ilícitos civis, como se você não cumpre as cláusulas de um contrato, ou ilícitos tributários, se você viola algum regulamento da legislação tributária, né? Então, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é exatamente essa. Todo crime contra a ordem tributária vai ser, primeiro, uma infração contra a ordem tributária, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque não faz sentido você criminalizar uma conduta que sequer é penalizada do ponto de vista administrativo, do ponto de vista tributário, né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Todo crime contra a ordem tributária é, antes de tudo, uma infração tributária. Especialmente quando nós estamos falando dos crimes de sonegação fiscal, que são, na prática, os crimes mais importantes, né? Que são o artigo 1º e 2º da Lei 8.137. Mas, então, muito bem. Sabemos, então, agora que todo crime contra a ordem tributária é também uma infração contra a ordem tributária. Mas o que diferencia os dois, né? O que você vai ter que procurar na infração, no crime contra a ordem tributária, é um grau de culpabilidade, um grau de reprovabilidade da conduta maior do que a mera infração do ato administrativo, né? Porque o direito penal nunca pode se tornar o mero descumprimento da lei, né? A mera violação do comando administrativo, né? Porque senão você está simplesmente igualando o crime à violação da lei, da norma, do ato do soberano, do Estado, que define uma norma. E não pode ser assim, né? Porque senão a gente perde a referência do bem jurídico, a gente perde a referência da lesividade de uma conduta, né? Porque se simplesmente violar a disposição, né? Violar a regra do Estado pode se tornar crime, o que impede o Estado de tornar qualquer conduta crime? Né? Então, isso não é possível. Então, existe um grau de desvalor da ação, um grau de reprovabilidade maior daquelas condutas que vão ser elevadas para além da categoria de infração administrativa para a categoria mais grave dos crimes contra a ordem tributária, né? E aonde que a gente vai encontrar esse plus, essa culpabilidade exacerbada que vai, ao menos em teoria, né, justificar a criminalização? É justamente na fraude, né? E esse é o grande pulo do gato, tá? Se a gente tivesse que resumir em uma frase, né, eu diria exatamente isso. O que diferencia a infração tributária do crime contra a ordem tributária é porque nos delitos, nos crimes contra a ordem tributária, o agente pratica a fraude, né? Então, ele não está apenas devendo tributo, ele não está apenas infringindo uma norma, uma obrigação acessória, como fazer uma declaração de ajuste anual, né? Ele está indo além e usando de um ardil, de um artifício para, com isso, suprimir ou reduzir o tributo que ele ia pagar, né? Então, a gente não está falando aqui de um mero inadimplemento. A gente está falando de um inadimplemento ou do descumprimento de uma obrigação qualificado, né? Vamos dizer, nesse caso, desvalorado
pela prática de uma conduta fraudulenta, né? E o que é fraude? Qual é o conceito penal de fraude? Também dá para definir em uma frase, né? Que é um conceito que vem desde Hungria, que é o autor, né, do Código Penal que a gente tem até hoje, né? Fraude é o uso de um artifício ou de um ardil, né, para induzir alguém em erro, né? Então, se a gente aplicar esse conceito aos crimes contra a ordem tributária, a fraude é o uso de um ardil, ou seja, de um expediente enganoso, um artifício, como um contrato simulado, né? Ou de uma nota fiscal falsificada, né? Para induzir em erro o fisco, né? Induzir em erro quanto à existência ou a ocorrência do fato gerador, sobre a base de cálculo, né, para esconder do fisco que um determinado fato gerador aconteceu ou algo do tipo, né? Então, eu acho que a gente pode resumir em duas frases, né? A diferença é que todo crime contra a ordem tributária é uma infração tributária em primeiro lugar, mas ela também demanda uma fraude que visa induzir em erro o fisco para, com isso, suprimir ou reduzir tributo. Perfeito. Olha, Rafael, bom, excelente explanação assim para introduzir o tema de maneira num panorama geral, mas eu já estava aqui elucubrando o que eu ia perguntar a você a respeito de um dos pontos que me geram mais desconforto quando a gente entra nessa zona de intercâmbio entre o direito tributário e o direito penal, que é a questão da responsabilização de sócios. Quando você tem uma autuação lavrada em face de um contribuinte pessoa jurídica e você tem ao lado a responsabilização das pessoas físicas, por aquele crédito ali consubstanciado. E quando baseado no 135, existe aquele entendimento de que você precisa ter o elemento do dolo, o que evidencia que a gente já não está mais tratando de uma situação que tem um risco tributário, mas também um risco penal envolvido. E aí eu queria compartilhar um negócio. Eu estava fazendo uma pesquisa há pouco tempo atrás para uma demanda que apareceu que era sobre o padrão da responsabilização de sócios envolvendo um determinado tipo de planejamento tributário. Aí eu fui numa pesquisa super detalhada no CARF e entendi o seguinte. Quase sempre, e olha que engraçado, a partir de 2003 eu reparei que eles começaram a atribuir responsabilidade solidária em face às pessoas físicas também. Antes não era comum. Aí, a partir de 2003 começou a ser muito comum pela autoridade lançadora, e aí subindo para o CARF tem ocasiões em que isso é desconstituído e em outras ocasiões em que é mantido. Mas o que é interessante, o que eu achei interessante é que a partir de 2003 é que isso foi muito comum. E aqui eu queria saber de você primeiro. O que é que tem que ser necessário vislumbrar, né, pela autoridade lançadora para que ela possa aplicar a responsabilidade dos sócios de maneira legítima? Que tipos de elementos podem ser identificados para evidenciar que tem ali um elemento doloso que mostra que houve esse intuito? E se você entende que existe alguma razão de ser para isso começar a ser mais comum a partir de 2003, porque eu tenho uma suspeita, mas aí a gente deixa para debater. Tá, bem. Jana, você acertou num ponto assim fundamental que nós que lidamos com a seara penal, a gente tem encontrado esse problema diariamente, né? É uma questão recorrente aqui na seara penal, essa questão da responsabilização dos sócios, né? Ou das diretorias também, né? Até de conselho de administração, às vezes, nos casos de crime contra a ordem tributária. E realmente, eu vou dar até um spoiler aqui, é uma responsabilização que na prática vem sendo muito mal feita, né? Uhum. E tem um evidente excesso acusatório, né? Que a gente observa, e eu vou explicar por quê, né? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender quais são os critérios de imputação, né, do penal.
que são diferentes dos critérios de imputação civil, que são diferentes dos critérios de imputação administrativa. E a principal característica, eu acho que diferencia o direito penal de todos esses outros ramos do direito, é que o direito penal não admite, não aceita responsabilidade penal objetiva, né? Ou seja, não existe a responsabilidade pelo simples ocorrência do fato. Né? A gente sabe que empresas podem responder objetivamente, até pessoas físicas podem responder objetivamente em outros ramos, mas nunca no direito penal. Então, no direito penal, você precisa de prova de dolo ou de culpa. Nos casos de crimes contra a ordem tributária, só de dolo, porque nenhum dos crimes contra a ordem tributária possui previsão culposa. Né? Então, para que alguém possa ser criminalizado por crime contra a ordem tributária, é preciso que se prove que essa pessoa agiu com dolo, né? E aí a gente tem que pensar também nos critérios de imputação que estão no artigo 13, né, lá do Código Penal, que fala da questão de dar causa ao resultado, né? Então, se você junta esses dois elementos, você chega à conclusão de que, para que alguém possa ser criminalizado por um delito contra a ordem tributária, é preciso que essa pessoa tenha contribuído dolosamente para aquela fraude, para aquela supressão ou redução ilícita do valor do tributo devido. Né? Então, essa pessoa tem que ter feito uma ação. A pessoa não pode nunca ser criminalizada pelo que ela é. Né? Ela tem que ser criminalizada pelo que ela fez. E não basta só dizer que ela fez, tem que provar que ela fez, né? Que é um pulo muito grande entre você afirmar e você provar, ainda mais nos estándares de prova que deveriam valer num processo penal, em que vigora a presunção de inocência e tudo mais. Né? Mas o que a gente observa na prática é que esse tipo de preocupação está sendo deixada de lado. Né? O que a gente observa é que depois que ocorre o lançamento, né, depois que o fisco encerra o procedimento administrativo fiscal, eles fazem a representação fiscal para fins penais, né, e isso vai para o Ministério Público, via de regra, e às vezes não se instauram inquéritos policiais e já é feita direta a denúncia, a acusação criminal. Outras vezes até se instaura, né, um procedimento investigatório, um inquérito policial, um PIC, né, no âmbito do Ministério Público. Mas não se investiga efetivamente a autoria. Né? Na verdade, o que se faz é simplesmente descobrir quem são os responsáveis por aquela empresa, e aí é uma confusão enorme entre o responsável tributário, ou o responsável civil, ou até o responsável para fins empresariais, e aquela pessoa que efetivamente praticou a conduta. Né? Então, não é raro a gente ver investigações em que é assim, chegou a representação fiscal para fins penais, ótimo, vou pegar aqui na junta comercial quem são os sócios, vou pegar aqui qual era a diretoria, né, da empresa à época e vou denunciar todo mundo. Né? Como se todos fossem responsáveis, né, objetivamente por aquele suposto ilícito fiscal. E não existe nenhuma apuração, né, sobre como cada pessoa daquelas contribuiu, né, para aquele fato. Não sequer existe uma investigação se aquelas pessoas eram os responsáveis dentro da empresa. Né? Quer dizer, você pega às vezes uma empresa grande, uma empresa que tem diretor de marketing, diretor de RH, diretor de novos negócios, e está todo mundo criminalizado, né, por conta de um recolhimento equivocado de ICMS, sei lá, no Amazonas. Entendeu? Como se aquele diretor de RH tivesse preenchido, né, o livro de ICMS da empresa, né, que nem é mais livro, já é tudo por computador. Né? Acho que o diretor de RH de uma empresa não sabe nem o que é um livro de ICMS. Se passar um livro de ICMS na frente dele, ele não sabe o que é, nunca viu um negócio desse, mas está lá denunciado, né? Como se tivesse sonegado aquele tributo, né? E assim, não tem uma prova de que esse assunto foi levado à diretoria, não tem um documento interno, não tem uma testemunha, né? Não tem um contador para dizer, não, olha, eu recolhi errado assim, porque o meu diretor financeiro mandou eu recolher desse jeito. Eu disse que era errado, mas ele mandou eu recolher mesmo assim.
né? Eu era um mero funcionário, eu fazia o que mandavam. Não tem nada disso. É simplesmente uma apuração de quem eram os diretores ou quem eram os sócios e é feita a denúncia. Denúncias que, obviamente, são denúncias ineptas, né? Porque ferem o artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia deve conter a descrição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. Né? E essas denúncias não descrevem o fato criminoso, dizem o seguinte: fulaninho de tal, na qualidade de diretor, sonegou tributo, tal. Mas não diz que dia, que horas, qual foi a ordem, qual foi a reunião da diretoria que deliberou por recolher o imposto de tal jeito ou não de outro jeito, né? Então, a verdade é que os órgãos de investigação ou são despreparados ou não têm o cuidado necessário de investigar a autoria desses crimes, né? E é por isso que, na prática, acaba que muitas dessas ações penais não vingam. Né? Não vingam, porque começa no começo a investigação, o juiz acaba recebendo a denúncia, né? Mas aí o que acontece? Ou o tribunal tranca, não habeas corpus que a defesa impetra, ou em algum momento, né, vai fazendo a instrução e se chega à conclusão óbvia. Né, a conclusão óbvia de que aquelas pessoas não tinham nenhuma ingerência sobre esses fatos. E aí, quando vai ver, já prescreveu, ou as pessoas são absolvidas, né, porque não fizeram um devido cuidado de investigação, de apuração, para descobrir a efetiva autoria, né, daqueles delitos. Então, Tatiana, você me perguntou, mas como é que então a gente prova? Olha, a primeira coisa é fazer uma investigação, né? Tem que chamar as pessoas, né? Não adianta pegar a representação para fins penais, copiar e colar, porque é isso que é feito, os promotores também não têm esse conhecimento apurado de direito tributário, eu concordo que é uma matéria difícil. Então, a parte técnica, o subsídio vem da representação fiscal para fins penais, eu nem vejo problema nisso. Agora, você tem que pegar isso e aliar a uma investigação sobre a autoria, né? Porque 99% das representações fiscais para fins penais não vem com nenhuma consideração sobre autoria. Vem a materialidade, né? Qual foi a fraude ou não foi, ou qual foi o descumprimento da legislação e por aí vai. A materialidade você pode extrair da representação, mas a autoria nem sempre, na maioria das vezes não. Então, você tem que pegar um inquérito policial. Deixa eu chamar aqui o chefe da contabilidade da empresa, deixa eu chamar o diretor financeiro, né? Deixa eu pedir as atas de reunião, que muitas vezes até são documentos públicos, dependendo da companhia, pode ser obtido, e mesmo que não seja documento público, se a autoridade policial requisitou, a empresa tem que fornecer, né? Então, aí dali você vai extrair quem são os possíveis autores, né, daquele delito. Não pode simplesmente presumir que o diretor ou que o sócio, ou até que mesmo o chefe da contabilidade, imagina uma empresa, sei lá, uma empresa multinacional, uma empresa que tem funcionamento aqui nos 26 estados, mais Distrito Federal. Sinceramente, se essa pessoa está na sede da empresa no Rio, em São Paulo, ela não está controlando o dia a dia de como é recolhido, né, o ISS de tal. Não sabe, não tem como. Ninguém é capaz de ter, né, esse controle absoluto de todas as atividades. E a gente não pode presumir dolo, não pode presumir responsabilidade penal. Então, eu acho que falta um pouco dessa apuração. E assim, é claro que tem uma deficiência de investigação, mas também, eu não sei se eu vou chegar no último ponto da sua pergunta, né, tem um pouco de estratégia nisso. Por quê? Porque a gente sabe que os promotores e as acusações em geral, elas gostam de apertar onde dói o calo, né? Então, assim, denunciar o diretor, denunciar o sócio, né, causa muito mais estrago dentro da empresa, chama muito mais a atenção do que denunciar um funcionário, né? Ou denunciar a diretoria inteira, o conselho de administração, a empresa para resolver aquilo. Né? Peraí, tem um mal-estar aqui na civilização, tá todo mundo denunciado. Às vezes, muitas das vezes, a gestão já trocou. E aí é o ex-diretor, né, que está denunciado, e aí o ex-diretor é amigo do diretor atual e fica lá buzinando no ouvido, pô, como é que você deixou isso acontecer comigo e tal. Então, isso causa, né, um constrangimento, força a empresa a reagir. Né? E essa reação pode vir na forma, claro, de defesa, mas também pode vir na forma de uma capitulação.
né? Que vai significar o quê? Vai significar uma confissão, vai significar um ANPP, ou o que é o que interessa mesmo, vai significar o pagamento do tributo para extinguir a punibilidade. Então, estatisticamente, né, é óbvio que as denúncias que atingem sócios, as denúncias que atingem diretores, né, estatisticamente resultam muito mais em pagamento do que outras denúncias que não fazem isso. Então já tem uma estratégia ali arrecadatória e de efetividade, né, de mirar na cabeça da organização para, com isso, forçar um pagamento, né? Agora, isso eu acho que na minha prática, o que eu observo e que é que isso é extremamente cruel. Por quê? Porque empresas grandes, que são as que mais devem imposto, né? Que mais que tem que pagar imposto, não estou dizendo que elas estão devendo ilegalmente, tão inadimplentes, né? Mas simplesmente por uma questão de volume, são as que têm mais imposto a pagar. Então, quando são autuadas, as autuações são maiores, né? Essas grandes empresas, elas possuem departamentos jurídicos estruturados, elas possuem capacidade econômica para se defender, se for o caso, né? Se estão errados, eles vão pagar. Mas se a empresa acredita na tese, acredita que não agiu de forma errada, ela tem mecanismos, ela tem advogados, ela tem um jurídico interno, ela pode contratar escritórios de advocacia para se defender e para se proteger e para brigar e para levar essa disputa até o fim. Quem não pode fazer isso? As pequenas empresas, né? O pequeno empresário, né? Esse não tem condições, né, de fazer uma luta de Davi contra Golias, contra a Receita, contra o Ministério Público, contra a Justiça, né? Esses são os mais impactados. E aí, essa pessoa, às vezes, ela é forçada a abrir mão do devido processo legal, abrir mão de um eventual embargo à execução, uma ação anulatória que ela tinha juizado para tentar impedir aquela autuação que ela considera ilícita, ele é obrigado a abrir mão disso e de repente pagar o tributo só porque não vai, ninguém quer ser réu de uma ação penal, né? Isso é muito ruim para os negócios, né? A gente vê isso, né? O Carnelucci já falava das misérias do processo penal. O simples fato de você ser réu numa ação penal já é um constrangimento, já causa, né, muito estresse, muita dificuldade, já causa repulsa social, né? Apesar da presunção de inocência, ela nessa hora não funciona. Se você é um empresário e entre seus pares você está denunciado, talvez o cara não queira fazer negócio com você, né? Se você é diretor de uma empresa e vai trocar, né, quando puxarem lá sua ficha, você vai ter mais dificuldade de recolocação porque você está respondendo a um processo. Isso acontece toda hora. Vira e mexe lá no escritório. Eu tenho que fazer uma espécie de cartas para explicar a situação de diretores que estão acusados de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, quando eles eram diretores de outras empresas, né? E aí eles querem se recolocar no mercado e caem nessas exigências, porque são réus numa ação penal lá no Ceará, ou no Pará, ou no Paraná, por causa de um ICMS que o fisco não concordou com a forma como a empresa recolheu, né? Então isso é extremamente cruel, não só com as pessoas físicas que são alvo disso, porque a empresa, ela tira de letra. A empresa está lá e ela vai continuar e ela tira de letra. Quem não tira de letra são os criminalizados. Esses sofrem, né, as misérias do processo penal. E, em especial, os pequenos empresários. Esses é que têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Imagina. Eu tenho algumas observações, assim. O que eu percebi, eu acho que tem tudo a ver com essa questão estratégica, o fato de ter incrementado as ocasiões em que a responsabilização das pessoas físicas foi ocorrendo ao lado das autuações, no âmbito das autuações fiscais, porque a gente, analisando na linha do tempo, o valor das autuações foi crescendo de maneira muito significativa. E como nos últimos tempos chegou a um patamar bem maior, aí isso pode ter despertado esse fogo arrecadatório que acaba conduzindo a essas estratégias que representam um mau uso do direito penal, né? Porque esses institutos não serviriam a esse propósito.
Pegando um gancho também naquilo que você falou, de que não se presume dolo, queria só compartilhar que um dos pontos que tem divergência nos acordos do CARF, que abordam essa questão, analisam a legitimidade de responsabilização de pessoa física, existe um debate sobre poder se presumir os atos típicos de gerência como dolosos. Uhum. E tem algumas decisões que falam, presumem-se os atos típicos de gerência como dolosos. E em outros falam, não se pode presumir como dolosos os atos típicos de gerência, tem que ter um plus. E realmente, assim, é um entendimento que eu fico abismada e realmente não sei para onde ir quando eu leio um negócio desse. Queria só fazer duas colocações, Rafa. Achei que você foi brilhante, tá? Na introdução e nessa colocação dos gestores. Trouxe aí uma visão muito clara, inclusive para quem não trata com o assunto, então parabéns. E o que eu queria que a gente entrasse aqui em algo que me incomoda muito. Na verdade, assim, a gente vê que existe um encaminhamento no âmbito penal para a equiparação da inadimplência a crime. Como você bem colocou, a Lei 8.137, se ela for lida por uma pessoa que não é um penalista, ela vai achar que não pagar é crime. Né? O STJ vem dizendo justamente o seguinte, olha, calma, segura tua onda, no Brasil a gente não tem responsabilidade penal objetiva, então sejam felizes, eu tenho que comprovar o dolo. Né? A grande questão que a gente vê é que, apesar do STJ falar isso, ele tem constantemente trazido algumas situações de complicadores. Então, por exemplo, a dissolução irregular de uma empresa. Eu já tenho uma presunção em cima do sócio de que ele praticou efetivamente um ato ilícito. Veja, isso a justificar a responsabilidade pessoal dele no direito tributário pelo 135, súmula do STJ. Isso também poderia atrair para ele uma responsabilidade penal, porque afinal de contas, ele resolveu irregularmente e ele não pagou os tributos. Agora veja, estamos num momento de pandemia. Quantas e quantas empresas estão sem caixa para poder fazer o pagamento? O fato de não ter caixa já não traz para ela uma esculpante no seguinte sentido, veja, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Então, aí não é crime, é inviabilidade de conduta adversa, inexigibilidade de conduta adversa. Ou eu sobrevivo, faço o que eu tenho que fazer, ou eu, eventualmente, tenho que pagar os tributos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto, porque eu fico imaginando a situação desses pequenos empresários que você trouxe aí muito bem, que sofrem diante desse contexto e que muitas vezes têm que pegar um empréstimo para pagar o tributo para evitar uma ação penal. Até porque veio aquela lei 10.000 e alguma coisa que permite agora que você pague em qualquer momento e a própria terceira sessão formalizou esse entendimento agora mesmo, em 2021. Então, assim, eu queria entender um pouco mais como é que você vê isso, né? Porque o Tribunal Superior ele acaba ajudando, sob um certo viés, essa interpretação equivocada e essa pressão daqueles que não têm condições de discutir isso prolongadamente. Sem dúvida. Essa questão da dificuldade de pagamento na pandemia realmente é um problema real e que eu acho que a gente nos tribunais ainda não está sentindo, né, com tanta força, porque esses processos são um tanto quanto morosos, né? Quer dizer, a pessoa que está inadimplente agora, o caso dessa pessoa vai chegar, né, a ser julgado, o lançamento definitivo vai demorar um tempo, e para virar um processo penal, mais um tempo aí. Então, acho que daqui a 2, 3 anos, né, a gente vai ter uma enxurrada de casos como esse, né, chegando aqui nas varas criminais. Mas realmente é uma situação assim de livro, né, Micaela? Se você olhar os livros sobre crimes contra a ordem tributária, o exemplo que eles dão, né, de possibilidade de exculpação de culpabilidade, né, de inexigibilidade de conduta diversa, são justamente os casos de dificuldades financeiras da empresa, né? E aí, até quando eu estava gravando o curso, eu fui me atualizar sobre essa jurisprudência. E assim, a constatação que eu cheguei é que os tribunais já foram muito mais generosos com o empresário do que eles são hoje, né? Então, assim, você vê sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, até quando eu comecei a advogar, existia uma boa vontade dos tribunais com a situação desses empresários quebrados, né? E só que a jurisprudência foi ficando cada vez mais
restritiva, né? Ou seja, a tese jurídica permanece inalterada. Né? O empresário que não tem condições de pagar está em situação de inexigibilidade de conduta diversa. O que eles modulam são os fatos. Né? O que vem depois é o mas esse empresário não se encontrava nessa situação. Mas esse empresário. E aí você não renega a tese, mas você impede a sua aplicação na prática. Então, se você for olhar estatisticamente, eu não tenho aqui os dados, mas é uma constatação empírica, você vai ver que a quantidade de casos de reconhecimento dessa tese vem diminuindo ao longo dos anos. Né? Ainda tem? Tem, mas você vê a jurisprudência cada vez mais restritiva nesse sentido, né? E aí o acusado não comprovou a situação de penúria, a empresa não estava tão debilitada assim, e por aí vai. Aí, nos casos em que é concedido esse tipo de, reconhecido esse tipo de desculpante, aí sim vem essa constatação de, realmente a empresa não tinha condições e tudo mais. Agora, é óbvio que a gente, entrando nessa situação de pandemia, a gente tem um problema grave. Muitas empresas fecharam, né? A gente aqui do Rio de Janeiro viu sendo o Rio de Janeiro virar uma cidade fantasma. Imagina todos os restaurantes, todas as lojinhas, né, que tinham ali e que foram prejudicados. O cara que vendia tinta de impressora, coitado, não tem ninguém para comprar tinta de impressora no centro do Rio hoje em dia. Né? Então, essas empresas tiveram, né, obviamente, uma dificuldade grande. E se isso realmente estiver caracterizado, eu não vejo dificuldade em reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa para essas empresas. Aí, como advogado, o que eu penso? A prova. Você tem que fazer bem essa prova, porque é isso que vai diferenciar um caso de sucesso ou um caso de fracasso no tribunal. Porque a tese, ela é razoavelmente reconhecida, o STJ mantém, né? A dificuldade é você fazer essa prova, né? Porque você veja, né? É uma coisa até que o Bittencourt ele menciona no livro dele. Muitas vezes, esse tributo que não está sendo pago, que não está sendo recolhido, é um tributo meramente contábil, ele não existe na prática. Né? O empresário ele está em dificuldade financeira, né? Só que ele tem que pagar o salário dos funcionários. Então ele registra no livro, né, o salário do funcionário, ele registra quanto ele tem que pagar de contribuição previdenciária, quanto ele tem que reter de imposto de renda, só que ele não tem dinheiro em caixa, ele não pagou o funcionário. Né? Então ele não reteve na prática aquele dinheiro porque ele não tinha dinheiro, ele registrou contabilmente, ele está sendo fiel à sua obrigação escriturária, mas ele não pagou o funcionário, então ele não reteve, não é porque ele agiu com dolo, ele agiu uma vez, ele simplesmente registrou ali um tributo que ele deve, um fato gerador, mas que não existe na realidade, o dinheiro não está lá. Né? Ele não está deixando de recolher aquele tributo para o fisco porque ele está se apropriando dele. Até pode acontecer, tem casos em que isso acontece. Existe uma quantidade limitada de dinheiro em caixa, ou eu pago o tributo ou eu pago o fornecedor. Eu vou pagar o fornecedor porque isso mantém a empresa funcionando e eu posso me sair desse buraco. Né? Mas às vezes nem isso. Às vezes o comerciante, lá, o empresário, ele não, a empresa está no vermelho. Aquilo ali é só uma notação contábil que não corresponde a uma movimentação de numerário na prática. Né? Então, ele está registrando ali que ele tem que recolher, sei lá, R$1.000 do funcionário tal para a Previdência, mas ele não tem esse dinheiro em caixa. Então, ele está colocando assim, devo, não nego, pago quando puder. Né? E ele está falando isso pro funcionário dele e está falando isso pro fisco, né? Mas isso hoje em dia, se a gente, o exemplo que eu dei aqui é de previdência, mas se a gente estiver falando de contribuição social sobre o lucro, se a gente estiver falando de ICMS, a gente vai estar entrando nesse paradigma novo do artigo 2º, inciso 2º. Né, que a jurisprudência do STJ e do STF deram aquelas decisões bem infelizes, né, que expandiram, como você falou, Micaela, para o mero inadimplemento, né, aquilo que deveria ser um crime doloso, um crime praticado com fraude. Então, essa realmente é uma questão sensível hoje em dia. Não, foi excelente você ter trazido isso, porque eu queria justamente ouvir tua opinião. Assim, eu sou uma pessoa
conformada com o julgamento do RHC 163334. Porque apesar da gente ter lá o próprio Fux, né, e o Barroso trazendo a noção do devedor quanto mais para tentar reduzir o estrago que foi causado com aquela tese, eu fico imaginando até onde, e aí eu gostaria de te ouvir por ser especialista na matéria, porque eu como tributarista e não penalista, eu acho absurdo você dizer que é uma apropriação indébita de um tributo que é próprio de uma receita que é sua. Para mim, aquilo ali é uma confissão de dívida. Não vai ser apropriação indébita nem aqui, nem na China, nunca. Né? A gente pode até pensar na configuração de delito de apropriação indébita, que eu estou falando de substituição tributária. Agora, ICMS próprio, para mim, isso foi uma demência sem tamanho do Supremo. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que você achou disso e dessa essa noção de devedor quanto mais para fins de configurar um racional de apropriação indébita no âmbito tributário? Olha, eu concordo com você, Micaela. Eu acho que esse julgamento aí com a devidas vênias, que os ministros não nos ouçam, mas foi um julgamento infeliz, né? A verdade é essa, foi um julgamento infeliz, né? O problema não começa, na verdade, no STF. O problema começa no STJ, né? Eu diria que o STF recebeu uma bola bem quadrada do STJ, tentou matar no peito, não deu muito certo, né? Mas eles receberam realmente um produto muito ruim, porque o STJ, a terceira sessão do STJ, é que acabou solidificando esse entendimento, né, de que o mero inadimplemento, né, do tributo recolhido, né, e não repassado para o fisco, caracterizaria a apropriação indébita tributária, independentemente da questão de você ter registrado, confessado, lançado no seu livro, ou seja, você recebeu por substituição tributária ou por o ICMS próprio, você tem que recolher, né, esse tributo, você lança na sua contabilidade, estou devendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão a título de ICMS e não paga. Né? E isso se transformou em crime contra a ordem tributária, né? Porque o entendimento do STJ era super amplo, né? Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária, o fato do agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática do delito, visto que este não pressupõe clandestinidade, né? Então, assim, tinham que ter assistido a nossa live aqui, para entender que crime contra a ordem tributária exige fraude. E, obviamente, que não sou eu que estou falando isso. Eu estou só reproduzindo aqui uma doutrina consolidada, né? Não tem um autor, né? Não tem um professor de direito penal que estude esse tema que vai dizer que é possível crime contra a ordem tributária sem clandestinidade, né? Mas o STJ jogou isso pela janela e equiparou, né, o mero não pagamento a um crime de apropriação indébita. E aí, ele também, além de ferir de morte o crime contra a ordem tributária, feriu de morte também a apropriação indébita. Porque a apropriação indébita também não é o inadimplemento, né? A gente aprende lá na faculdade que o que caracteriza a apropriação indébita é quando existe a inversão do título, né? Quando o possuidor deixa de tratar aquele bem como mero depositário, como mero possuidor, e trata como se proprietário fosse. Ou seja, quando ele dispõe da coisa, quando ele destrói a coisa, quando ele adota uma conduta de proprietário e não uma conduta de possuidor. É o animus reinsibiabendi, a intenção de ter a coisa como sua, né? É isso que diz, né, a apropriação indébita. Então, quer dizer, quando você está lá confessando que você deve, é óbvio que você não tem a intenção de ter a coisa como sua. Você está confessando, como você disse, Micaela, que você é possuidor, não que você é proprietário, né? Então, você ali tem uma disciplina completamente infeliz dos dois institutos, tanto da sonegação fiscal quanto da apropriação indébita. Então, e isso causou um reboliço também empresarial, com toda a razão, né? Porque é muito amplo isso. Então, houve uma certa pressão no Supremo para tentar minimizar, né, de alguma maneira, tentar modular esses efeitos,
né? E aí é que vem o RHC 163334, em que eles tentaram, de alguma maneira, diminuir o âmbito de incidência, né? Cortar um pouco as asinhas desse acórdão do STJ. E aí disse, o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º. Então, o STF tentou modular colocando dois limitadores, né? O devedor contumaz e o dolo de apropriação. Né? O dolo de apropriação é bom, legal, a gente já vamos trabalhar então com ônibus reincidência band. Então, se a gente for levar esse acórdão a sério, então esse acórdão está contrariando o que disse o STJ, porque aquele que declara em guia própria e nos livros fiscais não tem dolo de apropriação. Então, a gente já serviria como uma contenção. Mas esse conceito de devedor contumaz é horrível, é péssimo, tá? É uma gambiarra do Supremo. Por quê? Porque é um conceito fluido, é um conceito jurídico indeterminado, que é a pior coisa que você pode utilizar quando você está falando de direito penal, né? Primeira aula de direito penal, o que você aprende? O princípio da legalidade. Né? E um dos pilares do princípio da legalidade é a certeza, é a clareza da lei penal. Né? Você não pode ter expressões vagas, ambíguas, justamente porque elas habilitam o arbítrio, elas habilitam, né, o decisionismo. Por quê? Se você vem com um conceito desse de devedor contumaz, na prática você está colocando na mão do magistrado, né, a definição do que é devedor contumaz, porque não tem definição concreta. Né? Quem é o devedor contumaz? Devedor contumaz é quem deve muito? Devedor contumaz é quem deve sempre? Devedor contumaz é quem deve muito e sempre? Ou tem ainda um quarto critério que a gente pode pensar, né? E se deve muito, tem que dever quanto? Se deve sempre, tem que dever quantas vezes? Eu não sei, ninguém sabe, né? Então, na verdade, vai deixar para o juiz, para o magistrado decidir se é contumaz ou não. O que na prática significa o seguinte: se o magistrado for com a cara do empresário, lá do acusado, do contribuinte, ele vai dizer que não é devedor contumaz. Né? Se ele não for, se ele fizer um juízo negativo da conduta, ele vai dizer que é devedor contumaz. Então, você tira a técnica, tira a objetividade do julgamento e coloca um conceito jurídico indeterminado. Né? Existem até tentativas de minimizar isso. Tem 2 projetos de lei tentando definir o que é devedor contumaz. Né? Justamente para tentar, de alguma maneira, diminuir esse arbítrio. Mas não, esses 2 projetos são projetos de lei. E ninguém garante que a definição vai ser boa, né? E que vai resolver o problema. Então, assim, esse é um conceito jurídico indeterminado, muito infeliz, mas que está muito na moda no Supremo. Né? O Supremo ele está cada vez mais se dando esse tipo de carta na manga. Né? Para ele decidir de um jeito ou de outro, de acordo com o que for conveniente naquele momento. Então, é um assunto complicado. E, assim, tudo isso, por quê? Porque, no fundo, o que está por trás disso? Né? O que está por trás disso é uma tentativa de fazer política criminal. Né? Olha, tem muitos devedores, né? Tem muita gente que não paga, que retém o ICMS e atrasa, ou que retém outros tributos e não repassa. Então, vamos fazer uma ameaça aqui. Né? Vamos ameaçá-los com a pena para ver se com isso a gente diminui a inadimplência. Então, no fundo, o direito penal está sendo utilizado como se fosse um capanga do agiota. Né? É o capanga do agiota, ele é o TACAP. Entendeu? O Estado não consegue ser eficiente na cobrança desses tributos e aí chama o capanga, chama o direito penal para ameaçar, né, o contribuinte com a pena. Mas aí esquece regra, esquece direito penal, esquece tudo que a gente aprende, né, na faculdade, esquece o bom direito. Né? E vamos fazer aqui um arremedo para atingir um esforço de política criminal. Então, você tem aí uma política criminal equivocada, né, que acaba balizando a forma como o tribunal decide.
Né? E isso é muito ruim. É muito ruim quando o tribunal atende a esses reclames de política criminal que vem de fora, que vem da pressão dos governadores, da pressão dos prefeitos, da pressão do ministro da Fazenda, né? Que a gente sabe que essas coisas existem. Né? Não sei se você lembra disso, Micaela, mas lá no Ceará, a delegacia de crimes contra a ordem tributária era na Secretaria de Fazenda do Estado. Né? Acho que a mensagem está clara. Né? Depois que você... O simbolismo aí é óbvio, entendeu? Sim, é verdade, é verdade. Não, e você vê que, assim, eu inclusive acho, tá, que essa decisão ela acaba impulsionando uma conduta pior. Tipo, se você está devendo ICMS, não declara. Não declara. Nem escritura. Deixa a sonegação pura e simples, que é melhor do que a apropriação indébita. Cara, surreal, porque aí, assim, em vez da pessoa ser considerada como em boa-fé, eu estou declarando que eu devo, estou confessando a dívida, estou no momento sem grana, mas estou aqui cumprindo com minhas obrigações, pelo menos acessórias, e já que a principal eu não consigo. E você dá um péssimo sinal para o mercado. Ou seja, eu acho que eles nem pensaram nessa outra visão, né? Nesse outro lado da questão. Sim, porque se você sonegar, tem chance de não ser descoberto. Se você confessar, já era. Entendeu? Então é melhor, tipo, se você não vai pagar, é melhor que você... É horrível falar isso, mas do ponto de vista utilitarista, né, essa é a conclusão que você chega. É melhor você não pagar, porque se você não registrar, tem alguma chance de isso passar em branco. Se você confessar, já era. Você não tem nem o que discutir. Eu tenho um comentário que é quase um desabafo e uma pergunta meio maldita. Mila, você deve ter visto isso, que assim que o STJ pronunciou aquela decisão, vários tributaristas comentaram dizendo que foi só uma decorrência natural do julgado do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS porque não teria natureza de receita. E se não é receita própria, se é receita do Estado, então, a partir do momento que ele não fizesse o recolhimento efetivo, ele estaria incorrendo na conduta subsumível à hipótese de apropriação indébita. Só que, realmente, para mim, nunca fez muito sentido isso. Embora tenha uma conexão, de fato, tenha uma conexão, nunca fez o sentido a criminalização porque você está registrando aquilo contabilmente, você está deixando claro que você tem um débito tributário. Então, realmente, ainda que você conduza os recursos que você tem disponíveis para outras afetações, você está assumindo um débito tributário em relação àquilo. Então, isso sempre me deixou assim um pouco perplexa com essa relação. Isso aí foi porque vocês quiseram brigar pelo ICMS excluído ali da base. E com retaliação. É engraçado. É exatamente o que você falou, Tatiana. Assim, se você for ler a doutrina e até a jurisprudência, diz que a escrituração contábil transparente e correta é a maior prova de ausência de dolo. Sim. Né? Porque aí a gente volta ao início da nossa conversa, né? Que o que caracteriza o crime contra a ordem tributária é a fraude. Se a sua escrituração representa com fidelidade os negócios jurídicos que foram realizados, você não tem fraude, né? Você não tem a falsa impressão da realidade, você não tem um induzimento a erro, você não tem nada, né? Você não tem um artifício, você não tem um ardil. Então, assim, o contribuinte está sendo transparente. E se ele está sendo transparente, ele não pode ser penalizado, pelo menos do ponto de vista criminal, por uma fraude. Ele não praticou fraude, né? É o que eu volto a dizer, devo, não nego, pago quando puder. Né? Que é o mesmo problema que acontece quando a gente tem divergência de interpretação, que é outro problema terrível, né? Nos crimes contra a ordem tributária, né? Olha, o fisco achava que tinha que recolher de um jeito, mas eu recolhi de outro. Mas eu estou dizendo aqui como eu recolhi, eu não estou escondendo, né? Eu não recolhi a menor porque eu omiti o fato gerador, porque eu reduzi artificialmente a base de cálculo. Não, eu estou aqui dizendo, olha, não estou recolhendo ICMS nessa operação porque eu acredito que eu sou isento com base no benefício da lei tal, né? Ou seja, eu estou sendo transparente. Eu posso recolher, eu posso até estar errado, mas eu não estou praticando fraude.
Sim, né? Se eu sim. estou errado, ok. Se eu perder no tribunal, eu vou pagar. Ninguém mandou eu entender errado a legislação. Isso aí eu não tenho como me esquivar. Agora, daí a dizer que eu pratiquei sonegação fiscal, né? Vai uma distância muito grande. Então a gente tem muito essas disputas de interpretação, né? Até porque vocês sabem muito bem disso. Estamos falando aí de 5 mil municípios, 220 e poucos estados, cada um recolhe de um jeito. E todo estado quer puxar a brasa para sua sardinha. Então, não, tem que recolher ICMS no estado de origem. Não, tem que recolher ICMS no estado de chegada, né? Cada um quer fazer de um jeito e o contribuinte fica de mãos atadas, porque ele tá na fábula do lobo do cordeiro. Se ele correr, né, o lobo vai correr atrás dele. Se ele ficar, ele vai ser comido. Então, ele não tem como não ser autuado na prática. Sim, e isso pode ser, a gente consegue estender essa mesma lógica para outras aplicações no âmbito do planejamento, por exemplo. A legislação é tão complexa que existem tantos planejamentos que são razoáveis. Eles são razoáveis de serem assumidos como lícitos, mas também são razoáveis de chegar lá no fisco, na fiscalização, e eles chegarem à conclusão de que aquilo não pode prosperar e desconsiderar. Então, existe razoabilidade em ambas as interpretações da lei, em múltiplas interpretações da lei tributária. E nesse campo, né, do planejamento, em muitas situações, pessoas físicas são responsabilizadas, isso abre todo um escopo de risco penal. E, para mim, é completamente descabido considerar a existência desse dolo, da fraude, no campo do planejamento. Sim, exato. Fala, Micaela. Não, o que eu queria era saber de vocês se vocês têm a mesma impressão que eu. A impressão que eu tenho é a seguinte: você não pagou tributo, você já está com risco penal. Você já ganhou de presente o risco penal. Porque, assim, a visão que está sendo... Não é, você ganha um brinde. Ou seja, você ganha um ato de infração e junto a possibilidade de discutir uma questão penal. Porque, olha que delícia. Não é uma delícia. Porque, assim, ao fim e ao cabo, e é esse um ponto que eu acho que é deletério demais, porque acaba que a própria justiça penal, ela está perdendo coisas que ela deveria focar esforços mais fortes de pegar os verdadeiros sonegadores, etc., com um volume de denúncias que são absolutamente irrazoáveis. Ou seja, você imagina uma grande empresa que um diretor de RH tem algo a ver com a apuração do ICMS, como você deu exemplo, no Amazonas, é no mínimo você viajar na maionese 10 vezes. Né? Porque essa pessoa não sabe do que está se tratando. Ou seja, é uma imbecilidade tão tamanha, a gente está gastando, vai contra a lógica da eficiência administrativa, vai contra a lógica da persecução, vai contra a lógica do sistema. Então, você vê que existe um foco que é o arrecadatório, que é justamente a gente tentar utilizar. Você fez uma alusão que eu achei sensacional do capanga, como eu adorei aquilo. Eu vou usar isso. Que é isso, cara? Pode usar, tá? Licenciou, Micaela. Exatamente, você arrasou. Você arrasou porque eu acho isso. É o que a gente tem. O direito penal ele está entrando para justamente coagir o contribuinte a pagar. E aí eu pergunto, quem ganha? Porque eu não sei se a sociedade ganha como um todo, né? Porque hoje em dia, inclusive para avaliação de investimento no país, a pessoa pensa nisso. Ou seja, eu tenho um risco ou para abrir uma empresa no país. Se alguém me perguntasse, Micaela, qual é o risco que eu tenho hoje de abrir uma empresa no país? Filho, você tem um risco tributário, de N coisas que a gente pode interpretar assim, assado, piriri, parará. E nesses interpretar, você ainda tem um risco penal. Porque hoje em dia, a interpretação que você tenha, se não é a do fisco, já é crime. Porque ele já vai fazer representação fiscal. Tem representação fiscal sem muita qualificada. Claro. É o que mais... fraude. É o que mais tem. E sim, assim, pensando do ponto de vista econômico, né? Não tem almoço grátis. Então, se a empresa tem esse gasto todo com o tributarista, com a autuação, com o advogado, isso está entrando no custo dela, né? E ela vai ter que repassar. É claro que não é um repasse evidente, o contribuinte não sabe que está pagando, mas está pagando, né? Porque a empresa precisa funcionar. E se o setor tributário dela custa 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, isso é parte vai entrar no preço do serviço, do produto que ela vende. Não tem outra maneira, né? A empresa não tem como absorver esse custo, né? É claro que se amanhã tiver uma autuação, o preço não vai aumentar no mercado no dia seguinte, mas de alguma maneira aquilo é diluído e incorporado e entra
né, no custo Brasil, né, no custo do serviço e do produto que você está pagando. Então, a gente realmente tem uma... O que me parece aqui, principalmente com grandes empresas, a gente tem uma grande ineficiência nesses casos, justamente porque eles não são bem conduzidos, muitas das vezes, né? E você tem, como você falou, um esforço enorme para fazer essas ações que às vezes são midiáticas ou são parecem faz barulho, sai na imprensa, né? Parece que está indo atrás dos grandes sonegadores, mas quem realmente sonega imposto, né, não está sendo devidamente fiscalizado, não está sendo devidamente punido, porque até quando encontra o verdadeiro sonegador, não faz um processo, não faz uma investigação correta, né, para conseguir levar ao fim, né, uma ação. Acho Pronto, que Não, voltei. Eu sumi, mas voltei. Mas é verdade, Rafael, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem aí uma atuação que está desfocada, né? E é necessário que nesse momento até de evolução econômica que seja repensada essa atuação do governo, porque realmente não é uma atuação saudável economicamente para ninguém, desestimula extremamente o investimento e isso para nós é péssimo, né? Ainda mais nesse momento. Pois é. Bom, gente, eu queria agradecer profundamente, Rafael, por essas reflexões. Eu acho assim que não só foi absolutamente instrutivo, como muito divertido te ouvir falar. Você traz um assunto pesado de uma forma muito leve, muito clara. Então, te agradecer profundamente por ter estado esse momento aqui comigo, com a Tati, com o pessoal que está assistindo aí do Tributário em Jogo. E Tati, dizer que é sempre um prazer gigante estar com você aqui na live. Você sempre traz observações muito pontuais e importantes para a gente refletir, né, sobre a aplicação prática. Ai, Mila, é sempre bom estar aqui com você. E principalmente quando a gente tem convidados tão ilustres, né, que nos oportunizam uma troca tão rica. Rafael, muito obrigada novamente por ter aceito o convite, participar não só do nosso curso, né, com todo o seu conhecimento, mas aqui na live. Foi um prazer, foi muito bom. Muito obrigada também a todo mundo que está aqui acompanhando a live, que ficou com a gente em tempo real. Foi ótimo, é sempre um prazer estar com vocês. E o Tributário em Jogo está sempre disponível. Se alguém tiver dúvidas, manda no nosso direct, que eventualmente a gente joga até para o Rafael responder. E é isso, gente. Não, gente, eu que agradeço a Micaela, a Tatiana, todo mundo aqui do Tributário em Jogo. Para mim foi um prazer. Eu gostei muito de gravar o curso e agora também de participar da live. Foi minha primeira live, eu falei isso para elas mais cedo, né? Então, acho que... Mas gostei, né? Então, estou aqui à disposição, se vocês quiserem, sempre que precisarem, estou à disposição, se quiserem conversar sobre temas envolvendo esse nosso intercâmbio entre direito penal e direito tributário. Para mim é um prazer, é um tema que eu gosto, né? Tenho bastante vivência disso no dia a dia e também tem essas minhas angústias que é bom dividir com vocês, né? Se o pessoal aí que também está assistindo quiser se interessar por algum tema, também estou à disposição. Queria agradecer pelo convite, para mim foi um prazer mesmo. Agradecer também ao pessoal que assistiu, que curtiu. Estou vendo aqui vários coraçõezinhos subindo, né? Foi muito legal. Então, espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza, e para quem assistiu pela metade, entrou no finalzinho, não fica triste, porque a live vai ficar gravada e você vai ter condições de assistir de novo. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.